vou ser fiel ao tema que me passaram. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, amém ou não? Mas em 2020, no primeiro dia do ano, eu estava dormindo, depois daquela noite de Réveillon, né, com a igreja toda, o pastor é o último a ir embora, né? Eu cheguei em casa muito tarde, por volta das 3 horas da manhã, e quando foi 6 horas da manhã, meu telefone toca, e uma pessoa da cidade, nem da igreja era, da cidade, me liga, né? Me pedindo que eu fosse ao velório do pai dela, para poder fazer ali um momento de oração, de palavra, e eu, como um bom pastor, disse, claro, vou sim, né? E eu fiquei, Deus, por que no primeiro dia do ano eu vou fazer um velório? E o profeta é assim, ele tenta ver tudo em tudo, né? E eu falei, poderia estar fazendo um casamento, né? Orando por uma criança nascendo, mas por que um velório? Mas fui, ministrei a palavra, né? Aquele momento fúnebre. No final, quando eu estava orando, uma voz veio ao meu coração dizendo, muitos morrerão. E eu confesso que eu assustei, tentei perceber aquela voz, se era algo para a família, e aí eu fiquei em crise, falei, Deus, já estão enterrando um, e eu vou dizer que vai morrer mais gente, e eu percebi que aquilo não era para aquela família, e aí eu me pus a pensar sobre mim, né, sobre a minha casa. Confesso para vocês que eu fui embora tribulado, cheguei em casa, beijei meus filhos, beijei minha esposa, aí pensei de uma a outra, ou algum deles vai partir, ou Jesus vai me levar, né? E fiquei tenso aquele dia, e passou. Quando foi em março, estourou a pandemia, né? O Covid-19, que vocês sabem da história, e aí meu coração ficou apreensivo, mas continuei tocando a vida, né? Como todos nós. Mas um dia, quando estávamos ainda no isolamento, aquela fase mais difícil, eu estava assistindo um jornal, e passou aquela cena, se eu não me engano, em Manaus, que as máquinas abriram os buracos para enterrar muitas pessoas, sem velório, sem despedida, enfim, covas e mais covas sendo abertas, e Deus me lembrou daquilo que Ele havia me dito no primeiro dia do ano, que haveria muitas mortes. E então meu coração se estremeceu, e eu me inclinei a ouvir a voz de Deus. E aí o Senhor me deu esse livro, Recomeços Após a Tempestade. Então esse livro, ele vai falar sobre esse período que passamos, né, de turbulência, de tempestade, como também linkando a história de Noé, quando ele ficou recluso na arca, direções que Deus deu para ele, antes, durante e depois da tempestade. Assim, não é porque eu que escrevi não, mas eu creio que esse livro tem despertado uma geração para entender os passos práticos para aquilo que Jesus está movimentando esses dias. Eu tenho pensado, muitas vezes a gente foca, né, no que está acontecendo no Supremo, o que está acontecendo no partido A, B ou C, mas existe uma mão poderosa de Deus governando todas as coisas, e nós como igreja precisamos nos enquadrar, saber como agir e reagir. Então, caso você queira, né, conhecer mais sobre esse material, vai estar ali atrás, no stand do pessoal mesmo. Você pode adquirir por Pix, maquininha, com uma oferta do irmão que está do seu lado, né, de alguma forma você pode, você só não pode deixar de comprar, senão você corre o risco de ser riscado o livro da vida, né? Então toma cuidado, isso é para obra missionária. Eu tenho 3 filhos missionários, então eu preciso sustentar eles, né? Mas é isso, vai estar lá, tá bom, gente? Abra sua Bíblia em Mateus 7, como eu disse, é um privilégio poder servir vocês. Eu gosto de pregar, né, em momentos como esse, porque tirando aqueles que não puderam estar por conta de trabalho e alguma outra situação, os que vêm realmente são os loucos por Jesus. São esses que eu acredito que é uma semente que você joga, ela dá 100 por 1. Então eu vou jogar semente, eu vou começar a jogar, e você, né, pegue aí aquilo que Deus quer falar com você, e certamente algo de Jesus vai acontecer, tá bom, gente? Mateus 7, 24, diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica,
é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre a rocha. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois construída sobre rocha firme está. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Vamos orar. Pai, obrigado por essa tarde, obrigado, Jesus, por essa igreja preciosa, obrigado pela vida do pastor Ricardo, pelo pastor Felipe, por toda a equipe ministerial, ó Deus, deste lugar. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui, ó Deus, com o único intuito de ouvir a tua voz, Senhor, e eu me coloco à sua disposição para, ó Deus, semear aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Nós declaramos toda e qualquer ação do diabo sendo repreendido nessa hora. Como diz a tua palavra, Senhor, nós amarramos o valente, ó Deus, porque somos mais fortes, não pela nossa força, mas pelo sangue de Jesus que está sobre nós, pela unção derramada sobre a nossa vida, pela graça abundante do Senhor sobre nós. O Senhor nos faz mais do que vencedores, por isso nós amarramos, Pai, e declaramos que nós queremos aquilo que é nosso, Senhor, por direito. Por isso nós declaramos que nenhuma força contrária poderá impedir aquilo que o Senhor quer fazer. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Gente, quando o pastor Felipe me disse sobre esse tema, fundamentos, eu confesso que ao buscar ao Senhor, esse foi o primeiro texto que explodiu no meu coração. E eu comecei então a refletir sobre essa parábola que Jesus conta, sobre duas casas sendo construídas. Só para você entender, essa fala de Jesus está no final do seu sermão, chamado como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. A Bíblia diz que em Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus, rodeado de pessoas, e com os seus discípulos um pouco mais próximo dele, Jesus começa a implantar uma cultura nova, a cultura do reino de Deus. Você vai ver que Jesus ele começa a falar sobre jejum, sobre oração, sobre oferta. Jesus começa a falar sobre perdão e muitos outros assuntos. Jesus começa a jogar para a multidão e principalmente para os seus seguidores próximos. E depois que Jesus ele traz então todo esse conteúdo, ele encerra dizendo sobre a construção. Pelo menos três coisas, na verdade, eu posso ver com essa parábola. Primeiro, Jesus mostra que o ser humano, ele é um construtor. Não tem como fugir disso. Nós, seres humanos, fomos feitos por Deus para sermos construtores. Se você parar para pensar comigo, eu não sei, talvez os mais novos, porque já nasceram com um celular na mão, mas eu que não sou tão velho, tenho 37 anos apenas, com cara de 28, se a minha esposa tivesse aqui, ela tinha dado o grito, mentira, é igual caminhão de usina, o motor é novo, mas a carcaça já está velha, né? Mas eu me lembro que quando eu ia brincar, meu pai, com os poucos brinquedos que ele me dava, eu lembro que eu gostava muito de boi, cavalo, e aí ele me dava ali uns cavalinhos. O que eu fazia? Eu pegava os prendedores da minha mãe e começava a fazer a fazendinha, fazia os currais, começava a criar, parecia um engenheiro, um arquiteto, começava a criar ali. Na hora que estava tudo pronto, eu deixava de brincar, porque o prazer era criar alguma coisa. Quando eu olhava para minha irmã, mesma coisa, com as bonecas que ela tinha, ela começava a fazer o cenário da cozinha, o cenário daqui. Talvez você é mais digital, talvez você, a sua forma de brincar recente, que você se lembra, está voltado a uma era digital, mas que também você construía coisas, você formava coisas, porque está na nossa essência. O ser humano ele foi feito para criar relacionamentos. Você pode ser que esteja vivendo um momento
de inimizades, cansaço, de relacionamentos, mas na sua essência está uma dádiva de Deus para construir relacionamentos, para construir um namoro, um noivado, um casamento, uma família com filhos e assim por diante, criar um ministério, criar os sonhos que você tanto sonha, vida acadêmica e assim por diante, está na nossa essência. Então Jesus, ele mostra que existem construtores, como também essa parábola nos mostra claramente sobre tempestades. Irmãos, não tem como fugir disso, no mundo tereis aflições. Talvez a nossa geração tenha tido um erro na sua existência, de achar que tudo vai bem, que achar que nada vai acontecer, que o dia mau nunca vai vir, que o dia mau é para o incrédulo. Tabajara, os meus problemas acabaram. Mentira, irmãos. Quando você olha para a Escritura, a Bíblia diz em Salmos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas vezes a supergraça, ou essa graça distorcida dos dias de hoje, foca em uma alegria da manhã, mas não nos ensina a chorar o choro da noite. Por isso que quando vem o dia mau, a tempestade, nos pegamos frustrados com Jesus, com as pessoas, com o pastor, com o discipulador e assim por diante. Mas nós precisamos entender que dias maus virão. Jesus mesmo vai dizer, como eu disse a vocês, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E também aqui Jesus vai mostrar que aonde essa casa for construída fará a diferença, se é na rocha ou se é na areia. Então perceba, em uma parábola onde Jesus fala que somos construtores, que teremos momentos difíceis, a grande sacada aqui é: aonde eu construo fará a diferença. Se eu estou construindo em um fundamento firme, isso vai determinar com que a minha construção permaneça nos dias maus. Agora, se eu construo em um lugar sem fundamentos, isso vai determinar que a minha casa a qualquer momento vai cair. E pensando sobre isso, meu coração estremece, porque, irmãos, nós vivemos em um tempo aonde fundamentos não têm sido apreciados. Quando o pastor Felipe me disse sobre fundamentos, eu me alegrei, porque ainda há os 7.000 que não se dobraram, ainda há aqueles que desejam lutar por aquilo que o céu está lutando, porque na grande maioria, pensar em fundamentos é pensar em algo que não tem nada a ver para esses dias, porque nós vivemos uma geração que se preocupa com a aparência e não com fundamentos. Porque, por exemplo, como um salão desse, quando você olha, você vê o acabamento, o reboco, o piso, o telhado bonito, a pintura bonita, as coisas que colocaram para deixar o salão ainda mais bonito, mas você não vai ver os fundamentos, que são as colunas que tem de sustentação. Você não vai ver as vigas que foram colocadas, as sapatas que foram colocadas, coisas que falam de fundamentos. Mas esse salão só está de pé, bonito, porque teve um fundamento muito bem feito, só que o fundamento não se vê. E essa geração de hoje, ela tem se preocupado muito mais com a aparência do que com os fundamentos. Interessante, olha só, a vida de aparência é viver para manter uma imagem que não condiz com a realidade interior ou financeira de uma pessoa. Escute, podendo ter impactos profundos, tanto espirituais como emocionais e naturais. Nenhuma geração está imune a uma vida de aparência, mas as últimas gerações têm sofrido muito mais com a aparência do que as outras gerações. E quais têm sido os impactos? Por que estamos sofrendo? Sobre isso que eu gostaria de falar um pouco mais com você. A nossa geração, e a geração até dos mais novos ainda, sofrem ainda mais com a aparência. Por quê? Porque já nasceram com a rede social disponível. Eu sou ainda, talvez, a última geração que vai dizer o que é você estar dentro de casa,
você não sabe o que é isso, os mais novos. Os mais velhos vão rir comigo. Mas você não sabe o que é você estar dentro de casa, brincando com o seu carrinho, começa a chuviscar, aí você ouve seu pai gritando: filho, vai lá fora e vira antena. Aí você fica pensando: eu não estou assistindo televisão, agora eu tenho que sair na chuva para virar a antena, ouvir meu pai gritando: está errado, menino, vira para a esquerda, e ainda eu nem sei o que é direita, esquerda, direita, e eu fico lá. Você não sabe o que é isso. Essa geração de hoje já nasce, irmãos, com as redes sociais cercando a sua vida muito cedo, e com isso potencializa o querer viver de aparências. Por quê? O TikTok, YouTube, tantos outros, Instagram, Facebook, muito mais, hoje potencializa a vida de aparência. Por quê? Você faz o filtro, e manda para as pessoas uma foto, e aí você começa até a ter relacionamentos na internet, é ou não é? Quantas pessoas que eu atendo que se frustraram: pastor, eu conheci ele na internet, mas quando a gente se encontrou, sangue de Jesus tem poder. Porque, irmãos, o filtro faz tudo. Quer ver uma coisa dos dias de hoje? Aqui não tem isso em Ribeirão, mas em Bebedouro tem. Você já ouviu falar da cinta? As mulheres usam mais, só que os homens estão usando também, viu? Aqui não, só em Bebedouro. E aí a pessoa põe a cinta. Não, aqui vocês não sabem o que é uma mulher pondo cinta. E vai, eu tenho uma esposa, e vai, terminou. Aí você, parece que a coisa assim, né, mais magrinha do mundo. Aí eu ouço alguns jovens falando: pastor, quando eu namorava, pastor, era cinta. Depois que eu casei, eu sinto muito, pastor, não dá para olhar aquilo. Porque é um mundo de fantasia. A cinta arruma o shape. Hoje o cosmético do mundo tem aumentado cada vez mais, com produtos e assim por diante. Por quê? Eu não estou dizendo que é errado usar cinta, usar Jequiti, Avon, o que você quiser, não é errado. Mas a questão é, cada vez mais, pense comigo, o mundo está potencializando a aparência. Irmãos, agora a gente está lidando aí com o IA. Minha filha de 10 anos chegou para mim esses dias, eu falei para ela: filha, você já fez a sua resenha da escola? Que, pai? Daqui a pouco eu falo com a inteligência artificial que eu preciso de uma resenha assim, 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 ela me dá. Eu falei: nem eu sei fazer isso direito, menina. Que IA o quê? Vai estudar, vai fazer lá a sua resenha. Ah, pai, você está meio atrasado, pai, é só pôr. Porque o mundo está acelerado. O mundo tem trazido, irmãos, de uma forma que, se eu fosse ficar dando exemplos aqui, nós ficaríamos o evento todo só falando de situações que nós temos de facilidade para nos tornar pessoas cada vez mais só de aparência. Olha só, a autocomparação social também é algo que tem aumentado nos nossos dias. Cultura da validação externa, falta, né, de meritocracia. Muitos jovens sentem que precisam mostrar sucesso o tempo todo para ser levados a sério. Quem disse que você precisa de like todo dia? Quem disse que você precisa de mais seguidores todos os dias? Hoje nós vivemos numa geração que mostra, aliás, que faz para poder mostrar. Não, irmãos, nós precisamos ser aquela geração que mostra o que está construindo. Se aparecer ou não, nós estamos construindo. Mas existem pessoas que só começam a fazer porque precisam mostrar alguma coisa. E nós precisamos estar atentos. Eu não quero ser o velho chato aqui dizendo algo contra a rede social. Não é isso, irmãos. Eu sou a favor da rede social. Hoje eu cuido de pastores, 6 igrejas no sertão da Bahia, eu pastoreio de Bebedouro. Hoje temos contato com o Paquistão de Bebedouro, África do Sul, países estão sendo discipulados de casa. Internet é bênção.
Antes, o que nós precisávamos de folhetos para sair entregando, talvez, sei lá, 50 na noite. Hoje, com um clique, dependendo do número de seguidor que tivermos, nós conseguimos alcançar 3.000 pessoas. Tem pessoas que têm 1 milhão, 2 milhões, que com um clique conseguem alcançar. Então eu não sou contra a rede social, é bênção, irmãos, é de Deus. O que nós só não podemos é cair num princípio de que a minha vida agora só é movida por aparência. Porque se isso acontece, olha algumas consequências da vida de aparência. Primeiro, ansiedade constante. Por que nós vivemos em uma geração ansiosa? O que é ansiedade? Excesso de futuro. Por que vivemos numa geração ansiosa? Porque ela cria um mundo que ainda ela não tem, e ela fica desesperada para ter aquilo que ela está criando. É o famoso mundo de Bob. Então você vê hoje, nós tivemos esse caso, um bebedouro, uma adolescente de 13 anos pulou da ponte, irmãos, se matou, uma criança. E aí eu fiquei conversando com algumas pessoas, falei, gente, o que uma pessoa de 13 anos tem de problema? Ela não sabe nem o que é o carnê das Casas Bahia ainda, ela não sabe o que é fatura, ela não sabe o que é um cartão de crédito, ela não sabe o que é pagar a escola de 3 filhos, ela não sabe o que é pagar aluguel, ela não sabe o que é liderar uma igreja. Mas ela se matou porque ela queria um padrão que ainda ela não tinha, e ela não conseguia alcançar, porque não tem como. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus é como aquele que lança sua semente e vai dormir, não sabendo ele como a semente começa a crescer. Não tem como, a vida do ser humano tem processos. Por mais que o mundo está acelerado, tem coisas que não tem como, irmãos. O mundo pode tirar a dor do parto, mas ainda o mundo não conseguiu fazer as crianças nascer com menos de 9 meses. Porque tem coisas na vida que não tem como mudar. Mas nós lidamos com uma geração ansiosa, que está pulando processos, e por pular processos estão sofrendo. O que mais? Perda de identidade. Quantas pessoas estão perdendo identidade? Por que quer viver de aparência, irmãos? Eu sou extremamente melancólico. Eu choro até em inauguração de supermercado. Charriata, então, na época da pandemia, a minha esposa, pelo contrário, minha esposa é sanguínea ao quadrado. E por muito tempo eu estava abafando a minha esposa, fazendo com que ela fosse melancólica como eu. Porque o melancólico ele é mais reservado, mais contido, ele não é tímido, ele é reservado. A minha esposa não. A minha esposa já chegava com um sapato laranja, com a bolsa de outra cor, e eu tentando chegar o mais discreto possível. Aí eu chegava e sentava lá no fundo, ela já me puxava para sentar na frente. Com o tempo eu fui fazendo com que ela se tornasse o que eu sou. O que eu fiz com aquilo? Eu queria que ela vivesse a minha aparência, eu estava matando a minha esposa. Ao ponto que eu acordei para a vida, o que nós fizemos? Ela respeita os meus limites e eu respeito os limites dela. Ao ponto que a parte sanguínea dela está me influenciando, fazer esse tipo de brincadeira aqui que eu estou brincando. Eu aprendi com ela, e ela ficar quieta em algumas coisas, ela aprendeu comigo. Só que hoje, por conta da aparência, pessoas estão perdendo a sua identidade. Lembra de Davi? Saul queria colocar uma armadura em Davi que ele não conseguia andar. Quantos jovens estão caminhando enrijecidos, sem fluir naquilo que Deus o fez, por conta de aparência? Olha só, a insatisfação crônica. A insatisfação não tem sido mais no âmbito emocional. Hoje já existem estudos comprovando que a nova geração ela já nasce com uma insatisfação crônica, porque os seus pais estão ativando nos filhos, ainda dentro da barriga, uma insatisfação. Hoje a geração que tem, irmãos, ela não está satisfeita com nada. Sem falar da baixa autoestima, como muitos outros. Financeiramente nós vivemos uma geração endividada. Por que endividado? Ele ainda não tem nenhum salário, nem o Bolsa Família, mas já tem um carro caro.
Esse dia eu cheguei no escritório, esses dias faz uns 2 anos, e tinha um adolescente, e eu tinha que fazer uma reunião online com um irmão que ele é de Barretos, congrega em Bebedouro. E eu esqueci o fone, irmãos. Aí eu fui lá no Xing Ling, comprei um fone de R$3 e entrei com o fone. De repente o menino falou assim para mim: credo, pastor, um fone de R$3? Eu assustei, irmãos. Falei, será que é pirata, né? Será que... Ele falou, pastor, meu fone é de 2.800, JBL, acústica. Irmãos, ele foi falando aquilo que nem o IA sabia. Eu olhei para ele e falei, essa é a diferença. Eu tenho um carro pago, uma moto paga, e você está aí esperando seu pai para poder te levar para casa. Mas ele quer viver uma vida de aparência, sendo que ele já tem idade para poder ter um carro. Aí eu disse para ele, eu prefiro ter um fone de R$3 e ter 2 locomoção para mim e para minha família. Mas percebe, irmãos, que muitas vezes a aparência está levando gente a um endividamento, como também uma instabilidade financeira, social e espiritual. Olha só, relações superficiais, isolamento, cobrança constante. Ainda mais que um agravante, pois mesmo sem fundamento as coisas continuam acontecendo. E aqui que eu queria chamar a sua atenção. Quando olhamos para essa parábola, ouça o que eu vou dizer. A conotação que temos é que a casa da rocha foi construída de uma forma majestosa. Lá à beira-mar, a casa da rocha, vários andares, tudo de porcelanato, granito, aquela coisa mais linda. E a casa da areia, aquele barraco, folha de zinco em volta, plástico puxado, sem energia. É isso que a gente pensa. Mas se você olhar o texto, Jesus não coloca a diferença na casa. Se você olhar o texto, as 2 casas no relato de Jesus são 2 casas, que ao meu ver são 2 casas construídas iguais. Porque, meu irmão, não tem como fugir disso. Uma vida de aparência, você vai conseguir conquistar as mesmas coisas que aquele que vive de fundamento também consegue. Talvez isso vai chocar o teu coração. Eu até uma vez ministrei sobre isso, a fidelidade de Deus que me engana. O fato das coisas estarem acontecendo nos nossos dias e em nossas vidas não significa que Deus está aprovando. Talvez a sua casa está de pé, está bonita, está tudo como você imaginava, mas talvez o fundamento ainda é areia e ela pode desabar a qualquer momento. A exemplo disso, a Bíblia diz sobre Israel. Israel vivia como, irmãos? Maná que caía do céu, água que saía da rocha. A Bíblia diz que carne vinha para eles. A Bíblia diz que tinha de noite uma coluna de fogo para aquecer, de dia uma nuvem para proteger do sol. Eles viviam o sobrenatural, a vida deles estava sendo construída, tudo estava acontecendo. Mas chegou um dia que o vento bateu, e Deus disse para eles: vocês não passam daqui. Inclusive você, Moisés. Você é um homem fantástico, um líder fantástico, mas um dia você quis viver de aparência e feriu a rocha. Por isso eu deixei você construir um ministério grandioso, mas você não passa daqui, você não entra na terra prometida. Você consegue perceber que o fato de estar acontecendo, o fato de estar dando certo, não valida a obra de Deus na minha vida? O que vai validar a obra de Deus nas nossas vidas, gente, é o dia da tempestade. Ao ponto que existe uma parábola que Jesus fala sobre a figueira. Eu estou soltando sementes, e você pega o que você achar que precisa. Mas de repente Jesus passa por uma figueira, chegando nela, eu não vou ler o texto por causa do tempo, mas a Bíblia diz que chegando nela Jesus viu folhas, mas não era época de dar figos.
Mas Jesus chega nela, não encontrando figos, Jesus amaldiçoa a figueira, e a figueira seca. E aí você fica questionando Jesus, mas não era tempo de dar figos. Por que o Senhor amaldiçoou uma figueira que não estava dando figos no tempo que não era de dar figos? Sabe por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque ela tinha folhas, e a folha é um sinal de que o fruto está nela, mesmo que pequeno, mas o fruto está ali. Aquela figueira, Jesus estava contando aquela parábola dizendo o seguinte: ela estava tentando mostrar algo que ela não era, ela estava fundamentada em uma mentira e não em uma verdade. Jesus estava lançando a ideia para os seus discípulos: é melhor que você esteja sem folha, sem aparência, mas vive o seu processo, do que você ter folhas, mas não ter o fruto digno de arrependimento, frutos de um bom cristão, frutos de uma verdadeira adoração, sendo que você não é. Olha como que é sério isso, irmãos. Só que muitas vezes, pelo fato das coisas estarem acontecendo, nós estamos iludidos, pensando que tudo está certo. Nós vivemos em uma geração, irmãos, que hoje tem luzes. Eu não sou contra, a igreja também tem. A igreja minha lá também tem o fundo preto. Nós temos os templos mais bonitos de todas as gerações. Nós temos hoje as melhores aparelhagens de som. A gente tem tudo de aparência que podemos ter, não é errado. Mas será que estamos mostrando o que de fato Jesus quer que mostremos? Jesus deixa claro que fundamentos está voltado para aqueles que ouvem e praticam. Presta atenção. Se então as duas casas podem ser construídas iguaizinhas, mas a diferença é a rocha ou a areia, como que eu faço, pastor, então, para viver isso? Jesus vai explicar. Aquele que ouve e pratica, esse é o que constrói o fundamento correto. Já o que ouve e não pratica, ele não está construindo o fundamento correto. Então a diferença é: nós que estamos ouvindo, precisamos praticar. Ah, pastor, então quem está ouvindo e não está praticando é o pessoal do mundo? Não, irmãos, quem está ouvindo e não está praticando são aqueles que estão constantemente com o Senhor, mas não está praticando o que o Senhor está pedindo. É possível, pastor? Sim, a Bíblia diz do jovem rico, que ouviu alguns mandamentos, mas teve um que ele não quis praticar. E sabe o que Jesus faz? Diga assim comigo: nada. Mais forte, gente: nada. A Bíblia diz que Jesus fala para ele: pega tudo e vende. Aquele jovem sai entristecido, ele não conseguiu obedecer o que ele tinha ouvido, e a Bíblia diz que ele sai entristecido e Jesus não vai atrás dele. Esse tem sido o meu maior temor, pastor Felipe, nesses dias. Uma geração que não está querendo cumprir o que Deus está dizendo, está achando que Deus vai correr atrás deles. Isso é muito sério, irmãos. Eu não quero estragar a conferência, mas se você voltar um pouquinho, essa parábola da casa na rocha e na casa da areia, um pouquinho antes, no versículo 21, Jesus vai dizer o seguinte: haverá um dia que uns vão dizer: Senhor, Senhor, eu expulsei demônio em teu nome. Olha só, irmãos, eu curei em teu nome, eu preguei em teu nome, eu ministrei louvor em teu nome, eu fui da mídia em teu nome, eu fui da intercessão em teu nome, fui da libertação. Sabe o que ele vai dizer? Afasta-te de mim, porque eu não... Aqui fica uma base bíblica que sustenta que podemos construir coisas, mas não sermos conhecidos por Cristo. Podemos até mesmo fazer coisas do reino sem ser conhecidos por Cristo, irmãos. Eu posso passar a minha vida toda pregando o Evangelho, mas no dia que eu me deparar com os olhos dele que pega fogo, ele olhar para mim e dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. E um dia, em crise, eu perguntei para Deus: Deus, então quem é conhecido do Senhor?
Se haverá um dia que o Senhor dirá: afasta-te de mim, porque eu não te conheço, então quem é conhecido? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 8: aquele que ouve, aquele que ama, esse é conhecido dele. Paulo vai dizer aos corintianos: aquele que ama, esse é conhecido dele. Só que, irmãos, entenda, esse amor que Paulo está dizendo à igreja de Corinto, não é um amor dos dias de hoje, escrito numa camiseta, I love you Jesus. Não é um amor que está escrito nos caminhões, eu amo Jesus. Não é um amor que a gente resolve fazer a tatuagem, eu amo Jesus. O amor que a Bíblia diz, olha lá, mas quem ama a Deus, esse é conhecido dele, é conhecido por Deus. Então qual que é o verdadeiro amor? Se não é um amor de palavras, se não é um amor de frases, a Bíblia vai dizer em João 14: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é quem me ama. Então Jesus, antes da parábola ainda, da casa na areia, na casa da rocha, ele já estava construindo. Gente, nós precisamos ouvir e obedecer, para que então sejamos conhecidos do Senhor. Irmãos, eu falo isso, eu me ponho aqui para vocês. Eu tenho um grande temor de viver a minha vida toda falando de Deus, pregando sobre Deus, gastando a minha vida sobre Deus, mas não praticando o que Deus me pede. E eu posso chegar no último dia e ouvir isso dele: ô Mateus, eu não te conheço. Você não me amou ao ponto de fazer o que eu te pedi. Por isso que ele vai encerrar com a parábola: quem ouve e pratica, esse constrói a casa na rocha. E o que é praticar, pastor? É você obedecer os mandamentos. Isso é tão sério, irmãos, que se você voltar em Números, a Bíblia diz que Balaque chega para Balaão e diz o seguinte: Balaão, amaldiçoa Israel. A Bíblia diz que Balaão vai dizer o seguinte: olha, eu não posso, porque o Deus de Israel, ele abençoou Israel. Ele não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus abençoou, não tem o que fazer, não tem palavra maldita contra eles. Só que a Bíblia vai dizer algo interessante, irmãos. Em Números 31:14, olha o que a Bíblia diz: indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães dos centenas, que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés: deixaste vir todas essas mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel. O que está acontecendo aqui? Balaque queria destruir Israel por meio de palavras do profeta Balaão. Balaão disse: Baraque, não tem como. Só que o que Balaão fez? Contou o segredo de Israel para o povo moabita. Qual era o segredo? Se eles desobedecerem os fundamentos, eles são destruídos pelo próprio Deus deles. E então o que os inimigos fizeram? Pegaram as moabitas, bonitas, atraentes, de cropped. Não, naquela época não tinha o cropped, né? E aqui vocês não usam cropped, né, irmão? Só é bebedouro, né? Amém ou não? Amém ou não? Tá bom. E aí então eles pegaram as meninas de cropped, colocaram no meio do povo de Israel, e o povo de Israel começou a prevaricar, ou seja, ter relação sexual com elas. De repente Deus pesa a mão sobre Israel. Estou resumindo o texto. E na hora que eles chegam diante de Moisés, destruídos, Moisés fala: gente, o que aconteceu com vocês? Vocês estão destruídos. Aí um dos homens disseram isso: Balaão disse para as mulheres nos encantar, porque sabia que se nós caíssemos, os fundamentos seriam destruídos. E se os fundamentos forem destruídos, como diz Salmo, o que será do justo? Eles perderam a guerra, irmãos. O que eu começo a encerrar essa mensagem dizendo para você? O diabo sabe que palavra nenhuma contra nós prosperará. Irmãos,
Entenda isso. Nós estamos tendo lá em Bebedouro agora, por isso que os jovens não puderam vir, um seminário de libertação. Walter e Magali estão dando um seminário de libertação em Bebedouro, e eles estavam dizendo isso ontem. Hoje você não vê mais pessoas caindo demoniadas no culto, como era antigamente. Quarta retrasada no culto, lá uma mulher caiu possessa, já levaram ela lá, expulsou. Mas é raro isso, porque o diabo está trocando a sua artimanha. Ele não se converteu, eu garanto para você, o diabo não se converteu, mas a artimanha dele agora é outra. Ele não mais pega a pessoa e ela fica possessa num culto. Ele trabalha na mente para que ela deixe de cumprir os mandamentos e continue vivendo como se ela estivesse sendo salva. Quer ver uma mentira desses dias? Que Jesus não veio para julgar o mundo. Irmãos, Jesus veio para condenar o pecado, ao ponto que a Bíblia diz em João 3,36, o mesmo João 3,16 que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o mesmo capítulo no versículo 36 diz: aquele que não estiver no Filho de Deus, ou seja, em Jesus, não fugirá da ira de Deus. Qual que é a ira de Deus, irmãos? O inferno. Só que a super graça nesses dias tem dito o quê? Faz o que você quiser, peque o quanto você quiser, quebre os mandamentos e fundamentos o quanto você quiser, que a sua salvação é garantida. É mentira, irmãos. Depois você abre lá João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios, não para nós. Só que a desobediência dos fundamentos faz com que a nossa casa caia, e a nossa casa caindo não é a casa física, não é o trabalho, não é a namorada, não é o dinheiro. A casa que cai, irmãos, é uma vida eterna com Jesus. E foi isso que os moabitas fizeram, enganaram os guerreiros, e eles sofreram. Mas eu acredito que Jesus ainda está lutando pela nossa geração, irmãos. Por isso que assuntos como esse têm sido lançados no Brasil nesses últimos dias. E sabe o que me dá esperança, gente? A Bíblia diz que antes de Jesus subir para o céu, ouça isso, algumas pessoas encontram Jesus. Jesus diz o seguinte: não relem em mim, porque ainda eu não subi. Aí eu fiquei perguntando, mas por que então o Senhor não subiu logo? Se o Senhor veio para morrer e ressuscitar ao terceiro dia, para subir aos céus, para pagar o preço, construir um lar para a gente, para depois vir a segunda vez nos levar, por que o Senhor não subiu logo? A Bíblia diz, irmãos, em João capítulo, deixa eu ver aqui, 21, que Jesus, ele dá antes de subir aos céus, ele vai atrás de um discípulo, e quando ele chega beira-mar, o discípulo dele, Pedro, está pescando. Irmãos, Jesus já poderia ter ido embora, sim ou não? Pensa comigo, com a sua mente santificada, como diz o apóstolo Djalma. Ele já poderia ter ido embora, mas tinha um discípulo que tinha desobedecido um fundamento, e a casa de Pedro estava caindo, irmãos. Jesus tinha dito o que para Pedro? Eu te farei pescador de homens. Só que Jesus chega na praia, o que Pedro está fazendo, irmãos? Pedro está pescando. Irmão, só que Jesus não chega assim: ô Pedro, sem vergonha, foi porque eu curei tua sogra que você me negou? Foi porque eu curei tua sogra que você voltou aos fundamentos que eu não te mandei? Não, irmão, sabe o que Jesus faz? Ele faz um churrasco. Depois você lê lá, Jesus faz um churrasco beira-mar, coloca pão e peixe. De repente Pedro vê de longe a comunhão. Pedro salta do barco, amarra a roupa, sai correndo e chega para Jesus. Quando ele chega para Jesus, Jesus não ficou: Pedro, por que você me negou, Pedro? Por que você voltou, Pedro? Sabe o que Jesus faz? Pedro, tu me amas? Aí Pedro fica sem graça: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro,
não é um amor de amigo, é um amor ágape. Tu me amas? O que Jesus estava dizendo? Pedro, até agora você me amou como um amigo, só que é um amor que não obedecia tudo que eu te mandava, por isso que você voltou a pescar. Mas o que eu quero de você, Pedro, é um amor ágape, ao ponto que você vai morrer de cabeça para baixo, mas não me negará nunca mais. E o que acontece, irmãos? Pedro deixa a sua velha vida e se torna um grande apóstolo, que sobre ele de fato foi fundada a igreja de Jesus Cristo. E quando foram matar Pedro, ele não era digno ao ponto de querer morrer como Cristo na cruz, ele preferiu morrer de cabeça para baixo, mas não negou a fé. O que Jesus estava nos ensinando ali? Que ele foi atrás de um discípulo que tinha aberto mão dos fundamentos, mas que ele queria restaurar aqueles fundamentos. A mesma coisa foi com a caminho de Emaús. Lembra dos discípulos? Eles andaram 15 quilômetros com Jesus, frustrados, saindo de Jerusalém, indo para Emaús. Era para eles permanecerem em Jerusalém, irmãos, até que do alto fossem revestidos. Só que Jesus, antes de subir para o céu, também foi atrás de 2 discípulos deles. E quando os discípulos estavam lá frustrados, porque a forma que eles tinham formatado é que Jesus traria uma revolução de guerra, uma outra forma de salvar a humanidade. De repente Jesus está morto, eles não vê nada, não acontece nada, eles quebram os fundamentos e vão para Emaús. Mas o que Jesus fez? Jesus leva eles para casa. Olhem isso, igreja. E ao partir do pão, os olhos deles se abriram e Jesus some. Aí eles dizem assim: rapaz, mas não é que o nosso coração ardia enquanto ele falava conosco? Só que Jesus não quer um coração que arde. Ei, aprenda isso. Jesus não quer que seu coração fique ardendo. O que é isso? Que fique de arrepio nos cultos, arrepio de conferência em conferência, arrepio na experiência dos outros. Jesus quer que na mesa, ao partir do pão, os nossos olhos se abram ao ponto de deixarmos Emaús e voltemos para o fundamento correto, que foi a palavra original que Ele nos deu. Quantos estão entendendo, irmãos? E a Bíblia diz, e eu encerro, que Jesus, sendo questionado pelos fariseus sobre os mandamentos, os fariseus perguntam: então, resume para nós os mandamentos, que são os fundamentos, o que não se vê, que sustenta a nossa vida. Jesus vai dizer o seguinte, Mateus 22, 37, respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Esse é o nosso primeiro fundamento, irmãos. O nosso amor por Jesus precisa voltar a ser constante. As pessoas não vão ver isso, as pessoas não vão contemplar, porque talvez vai ser lá na sua madrugada, talvez vai ser lá no seu intervalo da escola, só você e Ele. Vai ser naquele momento que você abre a Bíblia e Ele começa a falar com você. Vai ser naquele momento que você para e começa a adorar Ele. É aquele momento que você começa a amá-lo acima da tua namorada, acima do teu namorado, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. É aquele momento que você ama Ele mais do que você ama o seu ministério. E é nesse momento que um primeiro fundamento precisa voltar. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Eu estava ali vendo a camiseta de um dos meninos com uma árvore pegando fogo atrás, né? É de vocês a camiseta? Linda. E eu estava me lembrando de algo. Eu fui, esses dias, em Bebedouro a gente tem uma chácara. E eu estava em casa, eu falei para minha esposa: amor, eu vou para o CTM. A gente chama lá de CTM. Ela falou: por quê? Eu falei: amor, eu estou revoltado. Eu preciso buscar Deus, eu não estou entendendo algumas coisas. E fui para essa chácara, irmãos. E aí eu parei debaixo de uma árvore que tem do lado do Salão das Nações, que é onde a gente faz o culto. E eu parei para aquela árvore e comecei um momento de desabafo. Eu olhei para a árvore e falei: Deus, seria muito mais fácil o Senhor fazer como fez com Moisés. Moisés uma árvore pega fogo, não se consome, o
uma voz sai de dentro dela dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Deus, seria facinho. Não seria mais fácil o Senhor chegar e falar com a gente dessa forma? Mas aí vem a impressão no nosso coração, a gente não sabe se é da nossa alma, a gente não sabe se é o Senhor, se é o capeta lançando setas, se eu dormir de barriga cheia. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Nada. Fiquei olhando para a árvore ficou olhando para mim, e eu voltei para casa revoltado. Chegou no outro dia, meu telefone toca, o funcionário me ligando: pastor, é como você vinha aqui no CTM? Falei: vou, pensei que era alguma coisa que tinha acontecido, liberar o serviço para eles trabalharem. E eu estou que procuro esse cara, cadê você? Ele falou: pastor, estou aqui do lado do Salão das Nações, vem cá. Na hora que eu chego, irmãos, ele está onde? Debaixo da árvore. E quando eu cheguei, ele falou assim: pastor, ele é meio caipirão assim. Eu estava passando aqui para ir trabalhar, essa árvore me atraiu, pastor. E Deus mandou eu te ligar porque Ele quer falar com você através dessa árvore aí, ó. Eu falei: meu Deus. Quase chamei Jesus de Genésio na hora. Aí ele falou: pastor, está vendo essa árvore? Está vendo essa flor bonita que tem nela? Eu falei: tô. Ele disse assim: isso é um parasita. Eu falei: parasita? Pois é, algum passarinho fez a necessidade ali com a sementinha, essa sementinha germinou, ela está extraindo força da verdadeira árvore, e ela está crescendo, está linda, só que ela está matando a árvore hospedeira. Já a árvore hospedeira morre, e ela também morre. Aí ele olhou para mim, irmãos, com coração, eu amo o cara, ele sabe, um caipira. Ele olhou para mim e falou assim: assim te diz o Senhor, irmãos do céu, enquanto você não tirar os parasitas, a árvore vai morrer, e você vai ser o responsável. Eu falei: tá bom, agora você me dá licença, que eu preciso falar com a árvore. Irmãos, eu me ajoelhei, eu falei: Jesus, eu me abro para que o Senhor faça o que o Senhor quiser na minha vida e na igreja. Depois de 8 dias, um pastor divide a igreja. Estou falando agora, um mês atrás. E quando eu fui querer questionar, Deus falou para mim: eu estou tirando os parasitas da minha igreja, fica quieto. O que eu quero dizer para você, irmãos, com esse testemunho? Deus continua se manifestando para uma geração. O que precisa é a gente amar Ele acima de todas as coisas, buscando Ele acima de todas as coisas. E por último, Ele vai dizer, e o segundo mandamento é: ama o seu próximo como a si mesmo. Aí Ele diz, isso se resume, ou seja, depende de toda a lei e os profetas. Se você amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, você cumpre os fundamentos. Só que aí Jesus vai um pouquinho mais além. Eu preciso acabar com o negócio que a pessoa fica vermelha ali, né? Só que aí Jesus, ele vai um pouquinho mais além. E eu quero encerrar com esse versículo, João 13:34. Tem como você pôr na tela? E tirar aquele trem vermelho dali que ele está me oprimindo? Brincadeira, irmãos, eu sinto liberdade aqui, amém ou não? A presença de Deus está nesse lugar. De repente Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte: um novo mandamento eu dou a vocês. Um novo fundamento Deus está colocando, preste atenção. Se a lei se resumir em 2, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, Jesus agora ele vai estabelecer um novo. E ele vai dizer: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. O que Jesus está dizendo agora? Fica de pé, para a gente fingir que está acabando. Mas Jesus está dizendo agora o seguinte, irmãos, preste atenção. O segundo mandamento é: ame ao próximo como a si mesmo. O que é amar ao próximo como a si mesmo? Preste atenção. Qual que é o seu nome? Você de óculos? Tem 2, né? Qual que é o nome? Bruno. O que é amar o Bruno como amar a mim mesmo? Preste atenção. Se o Bruno fizer algo por mim, eu amo ele. É o que nós aprendemos, irmãos. Se eu tiver, eu dou para ele. Ama ele como eu amo a mim mesmo. Então, se eu tenho, eu
eu não tenho, eu não dou. Se ele me ferir, eu firo ele. É olho por olho e dente por dente. Só que agora Jesus dá um novo mandamento: ame o Bruno, não como você ama a si mesmo. Ame o Bruno como eu amo o Bruno. Irmãos, o padrão muda. Se o Bruno me ferir a face, eu vou ter que virar a outra. Se o Bruno me pedir a capa, eu tenho que dar a túnica. Se ele pedir para andar uma milha, eu tenho que andar duas. Jesus está dizendo o que para a nossa geração que está firmada em um fundamento? Tire você de cena e coloque Cristo. Cristo precisa ser o foco, irmãos, das nossas vidas. Sendo assim, nós vamos evangelizar com muito mais leveza, porque não se trata de nós, se trata de Cristo. Um novo fundamento o Senhor está trazendo para a sua igreja. O que precisa é nós despertarmos para fazermos conforme o Senhor quer. Por isso, se a sua vida tem sido uma vida de aparência, essa tarde o Senhor Jesus está te chamando para amá-lo com obediência àquilo que Ele te pediu, e também amando pessoas como Ele ama. Amém, irmãos? Será que talvez essa tarde é uma tarde que Ele precisa fazer um churrasco para te chamar a atenção de novo? Ou ir para a mesa como foi com os discípulos a caminho de Emaús para te abrir o olho de novo? Por favor, irmãos, por favor, não queire só um coração que pega fogo quando ele está. Nós precisamos ter ele com obediência. Se ele falar, é melhor obedecer. Se ele pedir, é melhor fazer. Se ele falar não, é melhor deixar quieto. Feche seus olhos. Como é doce a presença do Espírito Santo aqui nessa tarde, meu irmão. Eu sinto no meu espírito como está escrito aquela passagem que Jesus também falando de uma parábola, ele diz que o Senhor, olhando para a árvore e não encontrando nela fruto, ele diz: arranque ela fora. Mas o servo olha para o Senhor e diz: não me deixe escavar as raízes, me dá um ano para que eu coloque adubo nela. Se daqui um ano ela não der fruto, o Senhor arranca ela fora. Ah, meu irmão, eu sinto que isso está acontecendo nesses últimos dias. O Espírito Santo, ele está escavando raízes. O Espírito Santo está indo lá naqueles lugares que ninguém vê. O Espírito Santo está indo nas raízes mais profundas da nossa vida, da nossa alma, escavando e colocando o adubo celestial, para que as nossas raízes voltem a dar frutos para o Senhor. Por isso, nessa noite, permita o Senhor tocar nas suas raízes. Permita o Espírito Santo abrir o mais profundo. Se você não tem conseguido ser transparente com o Senhor, permita com que Ele te abra nessa tarde, para que o Espírito consiga trabalhar. Foi o que Jesus disse: melhor para vocês é que eu suba e que o outro Consolador desça, porque eles vos guiará em toda a verdade. Permita o Senhor abrir a terra do teu coração, e enquanto o louvor estiver ministrando essa canção, o Senhor Espírito Santo mostrará a você aquilo que precisa ser ajustado. Será que talvez nessa tarde Ele vai pedir o teu namoro? Será que nessa tarde Ele vai pedir a tua faculdade? Será que nessa tarde Ele vai pedir o teu ministério? Porque talvez o ministério que você está é o ministério que você quer, não o que Ele sonhou para a tua vida. Quando eu digo ministério, não é igreja, é a função
nome, Senhor.